Todos trouxeram a Bíblia. Vamos aproveitar esse tempo glorioso para meditar na palavra de Deus. Irmãos, abre a tua Bíblia em João capítulo 15. Versos 3. João capítulo 15, versículo 3. Eu vou ler esse versículo para os irmãos ter dimensão do que é a palavra de Deus. Amém? Diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, Jesus Cristo, ele afirma que o que limpa o homem é a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus está todo o amor de Deus revelado. E a Bíblia diz, irmãos, através do apóstolo Paulo, que ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda, aleluia, que ele desse até o próprio corpo para ser queimado, se ele não tivesse amor, nada seria. Então o amor, irmãos, é o primeiro. E por amor, Deus deixou a palavra. Os irmãos compreendem que a palavra de Deus é o que liberta? Não é a minha palavra. A minha palavra é o que eu sei a respeito de Deus. Mas a verdadeira palavra do Senhor a gente encontra aqui quando a gente medita. É o que limpa a nossa vida, irmãos, de toda rapina. Porque não existe ser humano bom, não. Pode até conhecer, irmãos, na rua, na praça. Mas lá no seu íntimo, não tem ser humano bom não, irmãos. Todos precisam de Jesus. Todos têm uma raiz de maldade que já vem do pecado de Adão. Que Adão pecou. E nós, irmãos, recebemos essa condenação da morte. Por isso que o salmista Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Porque quando a gente já nasce num corpo de descendência que desagradou a Deus, como Adão fez. Porque Deus criou tudo perfeito, fez o homem do pó da terra e falou: olha, domina sobre tudo que eu criei. Aleluia. Só que Adão, irmãos, ele fracassou. Ele fracassou, irmãos. Porque, aleluia, a curiosidade, a liberdade que ele tinha, levou ele à ruína. Porque Deus falou: olha, não vai. Não come da árvore do conhecimento. Você não precisa disso. Os irmãos entendem que não é pelo fruto, mas é pela ordem de Deus. Ele desobedeceu uma ordem. E Deus havia dito a Adão assim: olha, Adão, o dia que você comer, certamente você vai morrer. E quando ele comeu daquele fruto, o pecado já estava sobre ele. Aí Deus falou: ó, maldita é a terra por causa de vós. Então hoje, irmãos, eu e você, a gente vive numa terra maldita. Os irmãos crê? Nós vivemos numa terra maldita por causa do pecado. Deus falou para Adão: agora, a partir de agora, não vai ser moleza mais não, você vai ter que trabalhar. Né, Monteca? A gente que é pai de família, trabalha, come do suor do seu rosto. E a pior da sentença que alguém podia receber: portanto, tu és pó, e ao pó tornarás. Eu ainda não conheci ninguém com 300 anos. Os irmãos conhecem alguém? Não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E a promessa de Deus se cumpre.
Deus jamais ia falar algo para não se cumprir. Do mesmo jeito que ele foi tomado do barro e foi soprado nas suas narinas o fôlego de vida, assim também o Senhor ordenou que ele morresse. Porque ele pecou. O Senhor falou, o dia que você pecar, certamente você vai morrer. E tem gente, irmãos, que ainda não consegue entender isso. Ah, mas o que tem a ver com Adão? O que tem a ver? A gente veio de quem? Eu não vim do macaco não, irmãos. Tem gente que acredita que veio do macaco, né? Coisa horrível, ensina as crianças, né? Na escola. Não, eu sou a semelhança do meu Criador. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, assim o fez. E nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Tanto é que Cristo, quando ele veio, o Verbo se fez carne, humano, ser humano. Irmãos, mas Cristo não falhou como Adão. Cristo ofereceu a Deus o que Deus lhe pediu. Porque quando ele estava no Getsêmani, no horto, orando, ele suou sangue. E ele falou assim, Pai, todavia não é como eu quero, mas é como tu queres. Oh, glória! E ele enfrentou a cruz, foi tirado para fora de Jerusalém, foi crucificado no monte Gólgota, o monte das caveiras. Por amor da minha alma, por amor da tua alma, justamente para tirar essa condenação terrível que a gente carrega no nosso corpo mortal. Porque o novo corpo que a gente vai receber é imortal. Quem crê? Irmãos, esse é o mistério da salvação que foi revelado a Paulo. É o mistério de 1 Coríntios capítulo 15, semeia-se o homem na cova em corrupção, ou seja, em um corpo corruptível que apodrece, irmãos, por causa do pecado. Mas quando Cristo bradar nas nuvens, na vinda gloriosa, triunfal do nosso Senhor, levanta um corpo incorruptível, um corpo glorioso, aleluia, semelhante ao corpo de Jesus. É isso que Jesus quer oferecer para nós. É isso que ele oferece, que sejamos novamente gerados, porque Adão pecou e a gente precisa ser novamente gerado, não por Adão agora, mas por Jesus. Porque é assim que a Bíblia nos ensina, em João capítulo 1, verso 12, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que recebe tem o direito de ser chamado filho de Deus. Amém? E todo aquele que crê em Jesus, irmãos, tem que ser limpo. Os irmãos entendem por que eu li em João 15? Vós já estáis limpos. Ele fala para os seus discípulos. Irmãos, os irmãos já imaginou que nos 3 anos de ministério que Jesus Cristo andou pregando aqui na terra, os seus discípulos estavam juntinho com ele. Então os seus discípulos foram limpos pelo que ele pregava. E o que ele pregava? A palavra de Deus. Jesus, ele pregou, irmãos, em cima da palavra de Deus. Por quê? Porque ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Então a palavra como um todo agora, na nova aliança, quanto o Antigo Testamento, tem um proveito na vida do ser humano: limpar ele. Aleluia. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Por isso que a gente precisa estar nos cultos para ouvir a palavra de Deus. Porque a fé, ela não brota do nada. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se a gente não ouvisse que existia um Deus, um Salvador, um Cristo, que perdoa os nossos pecados, a gente não ia ter fé. Mas como a gente ouviu falar da salvação, hoje a gente tem fé em Jesus. Por isso é assim que a fé nasce assim, ouvindo. E a limpeza também vem pela palavra que a gente recebe do nosso Senhor. Amém?